Bom dia. O trabalho que vamos apresentar é sobre a destilação fracionada do petróleo. Julgando pelo nome e pelo esquema que eu vos estou a mostrar agora, parece complicado, não acham? Mas não entrem já em pânico, porque nós vamos começar por explicar os conceitos mais básicos, ir aumentando o grau de complexidade até chegarmos ao título do trabalho, destilação fracionada do petróleo. Para começar, o Pedro vai explicar o que é a destilação simples. Simples, muito simples. Portanto, a destilação simples consiste num processo de separação de substâncias presentes numa mistura homogénea através do aquecimento desta mesma mistura, provocando a evaporação da substância mais volátil, ou seja, da substância com menor temperatura de ebulição presente na mistura. Após a evaporação dos componentes mais voláteis da mistura, estes são dirigidos ao condensador e voltam ao seu estado líquido inicial, acumulando-se no copo de precipitação para a recolha do destilado. A destilação simples é, no entanto, um processo trabalhoso e incómodo, pois apenas permite destilar componentes de uma mistura que possuam pelo menos 10 graus Celsius de diferença entre os seus pontos de ebulição. Sendo que uma substância é tanto mais volátil quanto menor for a sua temperatura de ebulição, podemos compreender que a substância destilada primeiramente é a mais volátil e é, por sua vez, a mais rica nesta mesma substância do que o restante líquido da mistura inicial, que, por outro lado, é composto por substâncias menos voláteis do que o componente do destilado. Se repetirmos este processo a partir do primeiro destilado, iremos obter um novo destilado ainda mais rico que o primeiro no componente mais volátil da solução. Se fosse possível fazer uma sequência infinita de destilações simples, iríamos eventualmente obter um destilado puro, composto apenas pela componente mais volátil, separando-o assim das restantes menos voláteis. No caso do petróleo em específico, devido aos vários pontos de ebulição que os seus componentes apresentam e à sua proximidade, é realizada a destilação fracionada através de uma coluna de fracionamento ou coluna de destilação. Ainda vá. Agora vamos falar da destilação fracionada. Quero começar por dizer que acho que esta parte não está assim muito bem, está um bocadinho confusa no livro, e acho que a melhor maneira de explicar isto é com um esquema dinâmico. Vou começar primeiro por falar um bocadinho das origens do petróleo. O petróleo vem dos países cujos solos têm petróleo, e claro, é comercializado por todo o mundo. Podemos separar o petróleo em vários componentes diferentes. Aqui estamos a ver o petróleo a sair do barril, e todos estes componentes têm pontos de ebulição diferentes. Isto é o princípio geral para o uso da destilação fracionada. Ora bem, isto é uma coluna de fracionamento, é composta por pratos e uma base. As divisões entre os pratos, isto é uma maneira simplificada de fazer, porque normalmente são uma coisa deste tipo. Mas nós já vamos falar sobre isto. Por agora, vamos trazer de novo o barril e vamos pôr todos os componentes do petróleo, da crude, neste caso, petróleo bruto, na base da coluna. Já não precisamos do barril, ele está vazio, e vamos aquecer a base da coluna a 600 graus centígrados. Agora, pedia para abrirem o vosso livro na página 110, para poderem ir sempre consultando os pontos de ebulição. Por isso, como podem ver, na página 110, todos os componentes do petróleo bruto, menos os resíduos, têm um ponto de ebulição inferior ou igual a 600 graus. Por isso, entrarão no estado gasoso e irão evaporar até ao próximo prato, enquanto que os resíduos, que continuam no estado líquido, vão ficar retidos na base da coluna. Agora, da mesma maneira, aquecemos o primeiro prato a 540 graus e isto vai fazer com que todas estas frações do petróleo, uma fração é uma bolinha, uma parte do petróleo bruto,
todas estas frações, menos o gasóleo pesado, irão para o segundo prato pelo mesmo motivo, porque o seu ponto de ebulição é inferior ou igual a 540 graus. Se repetíssemos isto durante toda a coluna, para temperaturas diferentes, acabaríamos com todos os componentes do petróleo, todas as frações do petróleo, separadas e prontas para usar e comercializar. Mas agora vocês perguntam, se inicialmente todas as frações do petróleo e todos os componentes da crude estão na base da coluna, porque é que quando vão para o estado gasoso não evaporam todos e vão parar todos cá acima? Isso é por causa deste sistema que ocorre nas divisões entre os pratos, que vamos falar melhor agora. Isto é uma divisão entre um prato, esta é a base da coluna, como podem ver está a 600 graus, os resíduos estão cá em baixo e o resto as outras frações que estão no estado gasoso vão evaporar e são obrigadas a passar nesta campanula, uma campanula, que as obriga a passar num líquido que os condensa. Ou seja, todas estas frações, todas estas bolinhas, estão no estado líquido agora. Mas agora, quando aquecemos esta fração a 540 graus centígrados, todas as frações do petróleo cujo ponto de ebulição é superior vão entrar em estado gasoso e vão subir até à próxima fração, enquanto o tal gasóleo pesado ficará aqui retido. Como já foi dito, à medida que o petróleo bruto é aquecido, as frações de compostos presentes nele vão atingindo o seu ponto de ebulição, pelo que volatilizam e sobem na coluna de fracionamento. Por exemplo, o gás é a substância mais volátil, pois tem o ponto de ebulição mais baixo, pelo que volatiliza em primeiro lugar. Seguida, a nafta entre 20 a 70 graus. Os compostos são originados da destilação do petróleo, sucessivamente do menor ao maior ponto de ebulição, são o gás natural, a nafta, gasolina, querosene, gasóleo, óleos lubrificantes e gasóleo pesado. E esta destilação é feita nas refinarias. A destilação fracionada do petróleo processa-se em 3 etapas: a destilação à pressão atmosférica, a destilação à pressão reduzida e a destilação à pressão elevada. A primeira etapa engloba a destilação já referida, onde são recolhidas as primeiras diferentes frações da destilação fracionada do petróleo, como a nafta ou a gasolina, por exemplo, e o gás, a substância mais volátil que é recolhida, é submetido ainda a uma destilação a pressão elevada, para dar origem a metano, etano, propano, butano, gasolinas leves e gasolinas pesadas, do mais volátil para o menos volátil. Por outro lado, os produtos pesados recolhidos da destilação a pressão normal, ou seja, a primeira fase, que são os que possuem a temperatura de ebulição mais elevada, passam ainda por outro aquecimento e por uma destilação a pressão reduzida, numa outra coluna de fracionamento, para originarem produtos a sofrer cracking, lubrificantes, óleos pesados e alcatrão. Existem diversos tipos de colunas de destilação, entre as quais as mais utilizadas são a Vigreux, possui inclinações idênticas no ângulo de 45 graus, posicionadas em pares opostos, não possui elevada eficiência na separação das frações e é muito utilizada em laboratórios, principalmente para fins académicos. A coluna do Vuitton, que é basicamente um tubo que é vedado com metal, aço inoxidável ao cobre, e possui no seu interior gotas ou pequenas secções de vidro, também chamadas de glass beads. E a coluna Hempel, que é basicamente um tubo que é vedado com metal, em aço inoxidável ao cobre também, e que é composto internamente de ácido inoxidável. Como já vimos, então, o petróleo é uma mistura de compostos orgânicos e inorgânicos, onde predominam os hidrocarbonetos.
Durante o seu processo de destilação, pode-se obter vários compostos, como por exemplo querosene, diesel, óleos lubrificantes, nafta, entre outros. Apesar da Sofia já ter falado um pouco sobre todas estas frações da destilação fracionada do petróleo, vamos agora analisar mais propriamente a tabela da página 110 do nosso manual. Consoante a diminuição da temperatura, o petróleo vai se desdobrando em substâncias mais refinadas, também elas hidrocarbonetos, e por sua vez mais voláteis, diminuindo o número de carbonos na cadeia linear principal. O petróleo bruto diferencia-se primeiramente em resíduos, que possuem pontos de ebulição acima de 600 graus Celsius, composto por mais de 70 carbonos e usados geralmente em betumes para estradas ou telhados. Ao atingir temperaturas de aproximadamente 600 graus Celsius, são formados gasóleos pesados, que possuem entre 20 e 70 carbonos na sua cadeia principal e são utilizados sobretudo em combustíveis para navios, em fábricas ou em aquecimento de centrais. A 540 graus originam-se óleos lubrificantes, hidrocarbonetos estes que possuem entre 20 e 50 carbonos na cadeia principal e são muito utilizados sobretudo em lubrificantes, ceras ou óleos de polimento. Aos 270 graus Celsius, certos componentes dos óleos lubrificantes evaporam e origina-se o gasóleo, composto por 14 a 20 carbonos centrais, sendo utilizado, por exemplo, no combustível diesel para automóveis. A 170 graus Celsius, o gasóleo diferencia-se em querosene, parafina, composto por 10 a 16 átomos de carbono na cadeia central, sendo utilizado frequentemente nos combustíveis para a aviação, no fabrico de vidros ou simplesmente em uso doméstico. Ao atingir temperaturas de 120 graus Celsius, origina-se então a gasolina, composta por 5 a 10 carbonos na cadeia central e é utilizada, como todos devemos conhecer, para combustíveis para automóveis. A 70 graus forma-se ainda a nafta, composta por 5 a 9 carbonos na sua cadeia linear central, utilizada em solventes químicos, sendo ainda também considerada a principal matéria-prima na indústria petroquímica. Por fim, abaixo de 20 graus, forma-se o gás natural, a última fração da destilação fracionada do petróleo, um hidrocarboneto composto por 1 a 4 carbonos na sua cadeia linear de carbonos, sendo utilizado, por exemplo, no gás de petróleo liquefeito. Concluindo, neste trabalho falámos sobre a destilação simples, servindo como uma introdução à destilação fracionada. Falámos da destilação fracionada propriamente dita, especificámos para a destilação fracionada do petróleo e, finalmente, referimos o uso prático das diferentes frações da crude. A destilação fracionada do petróleo permite a separação e a obtenção de vários produtos a partir do petróleo bruto e, como foi demonstrado pelo Pedro Horta, as frações do petróleo têm várias aplicações, desde a pavimentação das estradas até ao uso de óleos lubrificantes, que são essenciais no nosso cotidiano.